Ser cercada por brigas, ter responsabilidades de adulto, ainda criança, se ver em depressão na adolescência. A história da nossa personagem de hoje é parecida com a de milhares de pessoas, de gente que chega uma hora que não enxerga mais saída, a não ser a morte. Assim era a sua vida, Thaís? Sim, assim era a minha vida. Na infância, meus pais brigavam muito, então eu presenciei por muito tempo brigas dentro de casa, verbais, coisas que doíam. Só de eu ouvir, né, como meu pai falava com a minha mãe, aquilo doía muito e eu não podia fazer muita coisa, porque era criança, tinha 8, 9 anos e os meus irmãos eram menores. Eu lembro que teve uma situação que eles estavam em um período de briga terrível, que eu precisei sair tarde da noite com meu irmão menor para ir na casa de um familiar para pedir ajuda. Eu tinha medo de que ele atacasse minha mãe, de que ele matasse a minha mãe. Então essa era a minha preocupação, porque ela nos protegia. E ele, como homem, eu tinha medo de que ele fizesse alguma coisa com a gente. E depois de um tempo, com as brigas, com todas essas situações, eles não davam certo. Tentavam, mas não davam certo. Eles se separaram. Eu tinha 12 anos na época e os meus irmãos todos menores. Então, depois de um tempo, eu perdi o contato com ele e minha mãe tomou toda a responsabilidade de pai e de mãe, né? Então, ela precisou sair para trabalhar e eu fiquei com os meus irmãos. Então, eu tomava conta deles em casa, levava para a escola, todas as coisas quem fazia era eu. A separação dos pais e as responsabilidades não roubaram apenas a infância da Thaís, mas também sua adolescência. A gente passou por momentos difíceis dentro de casa, nunca passamos fome, mas passamos sim por necessidade. Ela procurava suprir de todas as maneiras, como mãe, como pai, trazendo o sustento para dentro de casa. E aí eu também, vendo essa situação, aos 14 anos eu comecei a trabalhar para poder ajudá-la também. Então eu acabei tendo um amadurecimento precoce. A minha preocupação era ajudar, era cuidar deles. Diante de todas essas situações eu tinha traumas, eu tinha complexo de inferioridade, porque desde pequena na escola eu sofria bullying. Colegas da escola, né? Eu não posso ser sua colega na escola porque os seus pais são separados. Então eu cheguei a ouvir esse tipo de coisa, né? E a situação só piorava. Dos meus 12 aos 18 anos, eu comecei a ter desentendimento com a minha mãe. Eu procurava ajudar, mas eu acabava discutindo com ela. E eu fiquei um período muito nervosa. Então, o meu cabelo caiu, eu tinha desmaios constantes. Muitas vezes eu tinha um desmaio em um local, quando eu acordava eu já tinha sido levada por alguém para um hospital, mas eu também não sabia quem tinha me levado. E eu tinha uma dor de cabeça constante. Eu tomava remédio, eu fazia de tudo, mas não passava. Eu ia ao médico, fazia um exame, fazia outro, mas nada era diagnosticado. Todos os problemas estavam arruinando os sonhos de Thaís. Muita coisa que eu gostaria de ter feito eu não fiz, porque eu já não via mais razão para eu fazer nada daquilo. Eu me sentia muito vazia, não tinha aquela vontade de investir em algo em mim. Como se não bastassem as frustrações, Thaís ainda tinha que lidar com os tormentos. Mas eu passava a noite inteira acordada, eu tinha pesadelos, eu ouvia vozes, eu via vultos. Por muitas vezes eu fui dormir e eu sentia que tinha uma presença ali. Eu cheguei num ponto que eu falei assim, bom, eu não durmo, eu não trago alegria para ninguém, eu sou um fracasso, era o que eu pensava. Por que eu estou aqui? Até que eu passei a ter desejo de morte. Eu falava assim, é a única forma que eu vou resolver esse problema. Eu não vou fazer diferença nenhuma aqui. Trabalhar, e na época eu pegava metrô, trem, então quando eu estava ali próximo para pegar, eu via aquele trilho, eu já pensava, se eu me jogar é uma vez só, não vai ter problema, ninguém vai precisar se preocupar comigo, ninguém nem vai saber que eu tô aqui. Ou quando eu ia dormir, muitas vezes eu pensei em asfixia também, eu já procurei veneno de rato dentro de casa,
Então eu fiquei assim por muito tempo. Aos poucos, Thaís chegou ao fundo do poço. O vazio, a tristeza profunda, os desmaios sem um diagnóstico, o nervosismo e os traumas tiraram sua vontade de viver. Como ela saiu dessa situação e mais detalhes dessa história, você acompanha agora.